Olá, meus amigos, bem-vindos ao Pod Aluno, podcast do aluno. Já deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, porque isso é o nosso salário moral. Deixe sua dúvida também. Estou gravando aqui na quadra, que é um ambiente propício da educação física, o que acaba tornando o nosso programa aqui mais interessante, né? Por quê? Porque ele é feito sem roteiro, sem uma programação prévia, o que torna tudo mais natural, né? Não estou forçando a barra, não estou tentando ser 100% correto, né? Então, o assunto de hoje é a frequência de treinamento. E o que vem a ser a frequência de treinamento? É quantas vezes na semana nós iremos realizar um programa para determinada capacidade física, falando de esportes, ou para determinado grupamento muscular, quando a gente fala de treinamento para hipertrofia. Pois bem, o que eu preciso que vocês saibam? Na parte prática, muitos treinadores e muitos atletas, eles reportam o seguinte fenômeno. A natureza de alguns músculos e de alguns exercícios são diferentes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que alguns exercícios sobrecarregam mais o organismo do que outro, enquanto que alguns músculos se recuperam mais rápido do que outros. Pois bem, eu vou dar um exemplo prático aqui, no topo de uma hierarquia geral. Exercícios com peso livre sobrecarregam mais o corpo do que exercícios com máquina. Exercícios multiarticulares sobrecarregam mais o corpo do que exercícios monoarticulares, né? E agora dando um exemplo prático, assim, uma hierarquia. Levantamento terra está no número 1, né, de capacidade de taxar o organismo. Agachamento com barra estaria em segundo lugar, leg press estaria em terceiro, né, e assim por diante. E, pois bem, feitas essas considerações, o que eu preciso que vocês saibam, né? Vocês vão levar isso em consideração na hora de montar o treino, de prescrever o treino. Mas também tem uma outra questão, que é a relação entre dose e resposta. O que eu quero dizer com dose e resposta? Quando você aplica um determinado estímulo, uma perturbação na homeostase, lembrando, né, nós temos uma aula de homeostase no canal, é só dar uma olhadinha, uma das primeiras aulas do canal. Quando você aplica um estímulo que perturba a homeostase, um estresse para o organismo, você vai ter ali uma fase aguda nas horas que se seguem, até alguns dias, de perturbação, e a gente vai chamar de catabolismo, né? O sistema está sendo, no geral, ele foi destruído. E depois vai haver uma fase de anabolismo, de recuperação. E depois vai haver uma outra fase onde o organismo vai sofrer um aprimoramento, ele vai estar, entre aspas, um pouquinho melhor que antes. Então esse é o processo, né? Você faz um treino no dia 1, aí no dia 2 o seu organismo ainda está meio baqueado, no dia 3 ele está se recuperando, no dia 4 ou 5 ele está pronto para você treinar de novo, porque ele está um pouco melhor, tá? Esse seria a lógica. Mas tem um problema. Isso que eu falei, né, é muito arbitrário. Como é que eu posso definir que é 1, 2, 3, 4, 5 dias, né? Como é que a gente faria isso no laboratório, por exemplo, né? E aí a gente vai ter a questão laboratorial, mas vai ter a questão prática também. Como é que eu posso, num ambiente de academia, como é que eu vou fazer isso sem contar com equipamentos sofisticados que estão presentes no laboratório, nas faculdades? É assim, vamos supor que eu tenho um equipamento, né? Eu vou chamar esse equipamento de dinamômetro. Ou seja, o dinamômetro, ele mede a capacidade de produção de força. Uma vez que ele mede a capacidade de produção de força, eu vou pegar esse indivíduo no momento que ele está ali descansado e vou medir a força dele. Aí deu lá um valor que eu vou considerar o 100%, né? Ou seja, aquele é o 100% daquele indivíduo naquele dia. Vou colocar ele para fazer um treino, para fazer um exercício para aquele grupamento que eu testei. O que eu espero no dia seguinte? Com o catabolismo que houve da musculatura, com todos os processos, eu espero que a força dele diminua. E é isso que acontece. Se eu for avaliar ele num dia 2, a força dele está mais baixa. E se eu for avaliar ele num dia 3, a força dele ainda está baixa, mas está recuperando, está voltando ao normal. Do contrário, se eu for avaliando ele dia após dia, né, o que vai acontecer? A força dele no dia 1 era 100%. A força dele no dia 2 estava 70%, depois no dia 3, 80%, depois no dia 4, 90%, depois no dia 5, 99%, e aí só no dia 6 que ele estava no 100% de novo.
Agora eu tenho uma informação, uma avaliação que me permite inferir que ele está recuperado para fazer o treino dele novamente. Aí ele faria o treino dele novamente, né? Só que isso é uma informação laboratorial, né? A gente não tem essa informação, esse instrumento, dinamômetro, que seja isocinético, né? Ou outro dinamômetro, para fazer esse tipo de avaliação o tempo todo. Uma outra forma seria avaliar a força mesmo através dos testes de força. Só que os testes de força, eles contêm algum risco, eles contêm uma certa demanda de tempo, né? O dispêndio de tempo é muito grande, e a logística também não fica boa. Você já imaginou ter que avaliar o seu aluno toda vez antes de treinar para saber qual percentual de carga que você vai usar? Ou seja, fica inviável. Então, tem uma outra aula no canal aqui onde eu falo sobre as variáveis que influenciam o desempenho do treinamento, né? Fadiga acumulada, sono, nutrição. E é por que eu estou falando isso para você? Porque é muito simples, muito simples. Meu amigo, como é que está se sentindo hoje? Está se sentindo bem? Está se sentindo mal? Você dormiu bem? Você dormiu mal? Você comeu bem? E na hora que o cara estiver se aquecendo, já dá para ter uma real noção da força que ele tem. Ah, hoje está mais pesado, hoje tô mais forte. Então aí você guia a sessão pelo, uma palavra aqui entre aspas, feeling, né? Pela percepção de esforço que o indivíduo tem. Só que conforme você vai treinando, você vai aplicando treino nas pessoas, você vai percebendo que existem algumas coisas que influenciam, né? A idade, o sexo, a altura, a força muscular. E aí você vai conseguindo ter uma espécie de olho clínico para olhar para o seu aluno e perceber quando que ele está recuperado. E aí você começa a montar a logística de treinos mais fortes num dia, treinos mais leves em outro. E aí tem o porquê desses treinos leves, que a gente pode falar num outro momento, né? Então você começa a montar essa logística de um treino vai ser muito pesado, o outro vai ser muito leve, o outro vai ser moderado, o outro vai ser leve e o outro vai ser pesado, certo? Ou seja, você começa a adquirir essa experiência e esse olho clínico para poder prescrever o treino, tá joia? Então eu espero ter ajudado, esse foi o nosso aluno, vou deixar essas aulas que eu comentei na descrição, bem como artigos para que vocês possam acessar e aprofundar o estudo de vocês, tá bom? É isso, que a força esteja com vocês, deixa o joinha, deixa o seu comentário e até a próxima.